Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série A História Contando História. Que negócio legal a gente poder ouvir histórias bonitas dos desbravadores, do Ministério dos Desbravadores no nosso país, pois já vão lá quase 60 anos, né? Mais de 60 anos desbravadores em solo brasileiro. E é muito bom sempre resgatar essas fotos, essas histórias, principalmente porque nós temos ainda vários líderes que estão conosco e hoje, principalmente, serão entrevistadas duas pessoas que são ícones dos desbravadores no nosso Brasil, no nosso país. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Fernandes, da União Central Brasileira, e me sinto honrado de ter sido convidado para participar no dia de hoje desse episódio. Muito obrigado, Wilson Portela e todos os demais que compõem o grupo que fazem parte aí do programa A História Contando História. Pelo que estivemos conversando, serão 10 capítulos, né? 10 episódios. Isso vai ser muito, muito legal. Nós gostaríamos de ler um verso bíblico e depois, então, nós gostaríamos de fazer uma oração e logo em seguida, então, nós daremos continuidade ao programa. O verso escolhido é o verso que tem muito a ver com a filosofia dos desbravadores. Lucas, capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia em sabedoria, ênfase mental. Crescia em estatura, ênfase física. E crescia em graça, ênfase espiritual. E em cima dessa filosofia, dessas três ênfases, o triângulo de três pontas, aí o triângulo dos desbravadores. Realmente é uma honra poder ouvir histórias de homens e mulheres que há muitas décadas dedicam gotas de suor, lágrimas, dinheiro do bolso, para que hoje nós fôssemos essa grande nação que são os desbravadores do nosso país. Vamos, onde você está, se você puder, incline sua fronte e vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de pertencermos à nação de Lenço. Muito obrigado, Senhor, porque há mais de 60 anos, um pouquinho mais de 60 anos, os desbravadores chegaram ao nosso Brasil, ao nosso país. E hoje nós temos milhares e milhares de meninos e meninas do norte ao sul desse país. Senhor, muito obrigado porque muitos líderes ajudaram lá no início, lá nos primórdios. Alguns já descansam no Senhor, mas muitos outros ainda estão vivos e são lendas vivas do ministério do MDA, dos desbravadores. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a família de cada um, mas principalmente os meninos e meninas que de alguma maneira, em alguma das plataformas, estarão assistindo neste momento ou estarão assistindo depois. Que o Senhor possa estar com eles. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Wilson Portela, é com você e nós vamos aqui assistir também, porque queremos aprender um pouquinho mais dessa história riquíssima, que é desbravadores em nosso país, que hoje somos o país com o maior número de desbravadores e um dos países mais fortes nesse ministério em todo o mundo. É com você. Obrigado, pastor Paulo. A honra é toda nossa de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E precisamos resgatar a história, né? Não podemos perder de vista a nossa história, né? Precisamos deixar gravado a história do Clube de Desbravadores, né? E por isso que surgiu a série, né, A História Contando História, porque são os próprios personagens contando a história. Eles fizeram a nossa história. Eles fizeram com que o Clube de Desbravadores brasileiro é a referência hoje em todo o mundo, como o senhor mesmo disse. E hoje nós temos duas figuras importantíssimas, né, na condução do Ministério do Clube de Desbravadores no Brasil, quiçá no mundo, né? Nós temos aí o nosso professor, né, grande professor dos desbravadores,
né? O professor Fernando Guimarães e o pastor José Silvestre. O pastor José Silvestre, eu não consegui identificá-lo aqui ainda. Não sei se ele já conseguiu entrar. Mas eu gostaria, nesse momento, de que o professor Fernando, tudo bem, professor? Está com uma bandeira bonita aí, o seu uniforme bonito. Um prazer tê-lo conosco, professor. Uma boa noite. Como que o senhor está? O seu áudio não está funcionando. Aê! Ok? Ok, agora sim, professor. O privilégio é meu de repassar aqui as informações, como foi o início e o que nos motivou até hoje estarmos envergando esse uniforme e transmitir a esses novos líderes, que às vezes ficam um ano no clube e se cansam, qual é a motivação para que você continue sempre? Saiu fora do ar. Eu estou vendo um outro rostinho aqui muito bonito. Pastor Silvestre. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. É uma satisfação tê-lo conosco, pastor. Obrigado. Muito bem. Vamos fazer o nosso programa aqui. É um programa de bate-papo, né? Muitos perguntam, e as perguntas e tal, mas as perguntas vão surgindo à medida que nós iremos conversar. Ok? Vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso professor Fernando Guimarães. E eu tenho uma primeira pergunta para o senhor, professor Fernando. Quando foi que surgiu essa ideia de o senhor ser um desbravador? Como que aconteceu isso, meu querido? Eu sou oriundo da Igreja do Brás, que hoje é a Igreja do Belém. Era uma igreja muito vibrante, tanto que os líderes de jovens eram pastor Mário Valente e pastor Léo Ranzolin. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai era o tesoureiro e fazia a contabilidade da igreja todo sábado à tarde e o domingo o dia inteiro. E eu acompanhava e ficava ali na biblioteca da igreja, que era uma biblioteca muito boa, devorando todos aqueles livros. E alguns me impressionaram muito, né? David Livingstone, né? E chegou na igreja o pastor José Siqueira, vindo da América, e mostrou um slide, que era em branco e preto, sobre o uniforme que estavam usando na América de um novo grupo, e pouquíssimas informações, mas foram muito motivadoras, porque eu já morava na Avenida Tiradentes, e ali funcionavam os quartéis da PM, que é onde eu também passava por ali todos os dias. Então, fazendo as classes progressivas todos os sábados. E aqui temos aqui, olha, esse aqui é de 1958, classes progressivas, né? O senhor pode aproximar um pouquinho mais da câmera? Isso, aproxima um pouquinho mais. Isso. 58, 59, esse aqui é o Clube do Livro do Ano e também as classes progressivas, onde eu era testado pelo Léo Ranzolin e o Mário Valente. E um pouco mais de 2 anos, mais ou menos com 8 anos de idade, eu saía de sábado à tarde com o pastor Assad Bechara. Acho que perdemos o contato aqui com o professor Fernando. Vamos aguardar um pouquinho para que ele retorne aí, né? Tá conectando de novo.
Saiu no ar. Professor, estamos te ouvindo, viu? Só pedir para o senhor virar a câmera. Isso. E aí sim. Pode continuar. Bom, então, com 7, 8 anos, de sábado eu saía distribuindo folhetos e visitas missionárias, pessoas doentes, com o pastor Assad e Bechara. Sim. E retornando depois às atividades das classes progressivas, eu me formei com 11 anos. E o Léo Ranzolin não queria me dar a classe de líder por conta da pouca idade. E assim, eu continuei trabalhando, mas era motivado pelo que eu estudava nos manuais. Aqui o meu manual de estudo, né? 1940, esse manual. E veja que interessante aqui, ó. Aí, para a juventude, eu vou ler só um trechinho aqui, tá ok? Preparar os jovens e juvenis para se tornarem fiéis soldados de Cristo é a obra mais importante que é dada ao homem. Isto está no manual. Conselhos aos professores para estudantes, página 148. Então, se a maior obra entregue ao homem era liderar desbravadores, que outra obra eu poderia escolher? Então, eu escolhi que eu iria desempenhar esse papel. E assim, desde 57, que fiz as classes progressivas, até fundar lá o primeiro clube, no ano de 65. Né? Muito bem, Respondi professor. Muito satisfatório. Agora, eu conversando aqui com o pastor José Silvestre, professor, ele me contou um caso aqui, que é um caso que me intrigou um pouco. Ele me falou que ele esteve formando o segundo clube de desbravadores lá na igreja do Capão Redondo. E, naquela época, os líderes da igreja falavam, olha, lá vem a turma dos delinquentes. Lá vem, olha, pastor Paulo, lá vem a turma dos delinquentes. Como é que foi essa história aí, pastor Silvestre? Não, em 1961, não me lembro bem o mês, uma quarta-feira à noite, eu fui assistir o culto na igreja do Capão Redondo. Foi quando o pastor John Hugenberg pregou. Ele fez uma fogueira lá que parecia fogueira, mas não era. Ele fez uma pilha de lenha, um tipo de triângulo, colocou um papel vermelho, uma lâmpada e um ventilador. Então, a 30 metros de distância, deu a impressão que era fogo. E lá ele lançou o segundo clube de desbravadores. A igreja estava lotada, né? E tem um casal, mais ou menos uns 60 anos ao meu lado, o homem falou assim, estão trazendo a delinquência para a igreja. E na época, estava saindo em São Paulo, crescendo, os trombadinhas. Eram adolescentes que assaltavam as pessoas nos ônibus. Entendi. Então, ficou conhecido aí como os trombadinhas? Trombadinhas. E também, o Brasil está passando uma época difícil, uma época política, né? E aí, então, eles diziam, isso é americanismo, aqui no Brasil não funciona. Mas o clube funcionou. E a minha vocação para os desbravadores foi quando, no colégio, passou uma unidade do clube do Capão Redondo. Aí eu perguntei, onde vocês vão? Nós vamos fazer uma caminhada, uma pesquisa de unidade. Aí comecei a me interessar. Mas aí em diante, os clubes começaram a crescer, é uma coisa nova, mas logo apagou tudo, desanimou. E o pior de tudo, que alguns pastores diziam, mas para que ter clube na igreja? Se tem clube na igreja, a igreja funciona. Se não tem, funciona para quê? Mais um luxo, mais um problema, mais despesa. Então não tem apoio nenhum. E também
essa palavra clube soava muito mal. Mas clube na igreja? Onde se viu clube? Eles não sabiam o que era, se era jogo, se era brincadeira, se era dança, ninguém sabia o que era, porque a reunião não tem assistência, igual a escola. Você não tem público. E o resultado vem depois, mas não é imediato. A formação, a obediência, a atividade dos desbravadores, crescimento na escola, comportamento na igreja, isso começou a vir depois de um certo tempo. Mas o início foi difícil, muito difícil. Até que chegou o tempo que os clubes estavam desaparecendo, porque não se encontrava líderes. E quando começou a ditadura militar, piorou um pouquinho mais, porque as igrejas achavam que para dirigir o clube tinha que ser militar. E aí, então, piorou mais ainda, porque era só Ordem Unida. Ordem Unida paga 10, canguru, né? E tem, assim, muita coação. E os clubes morreram. Quando eu comecei a trabalhar, tinha 11 clubes no estado de São Paulo todinho. 11 clubes, né? 11 clubes. O senhor falou uma coisa interessante, que naquela época os pastores diziam, olha, com desbravador a igreja funciona. Sem desbravador funciona do mesmo jeito. Agora eu queria fazer uma pergunta para o pastor Paulo. Pastor Paulo, se hoje a igreja falar assim, olha, nós não teremos mais clube de desbravadores na igreja, vamos acabar com o ministério do clube de desbravadores, aconteceria alguma coisa diferente na igreja, pastor Paulo? Wilson, só um detalhe antes de responder a pergunta, ouvindo aí o professor Guimarães e também ouvindo o pastor Zé Silvestre, né? Pastor Zé Silvestre falando que tinha 11 clubes no estado de São Paulo todinho, que coisa, né? Agora, dados da secretaria dessa semana, nós temos 1.154 clubes no estado de São Paulo, mais de 37 mil desbravadores. Se todos os desbravadores se reunissem, nós seríamos uma associação tão forte quanto a Paulista Sul, quanto a Paulista Leste. Que bênção, né? Respondendo a sua pergunta, uma igreja com clube, ele é um barco a motor. Uma igreja sem clubes bravadores é um barco à vela. A igreja sem um clube, ela vai também, mas ela vai mais devagar. E a tendência é ter menos batismos, e a tendência é a liderança ir envelhecendo. A média de idade de uma igreja sem clube sempre é maior. A igreja que tem clube de aventureiros, clube de desbravadores, uma sociedade de jovem, ela sempre está formando um professor de escola sabatina novo, um ancião novo, um diretor de música novo. A média de idade da liderança é mais nova e ela batiza mais. Então, é um barco a motor. Uma igreja mais forte, né? E isso, pastor, que o senhor falou, realmente é uma realidade. O senhor pode acompanhar um pouquinho do nosso fim de semana hoje aqui na nossa região aqui. E nós tivemos, pastor Zé Silvestre, um acampamento de forma online. Cada um com sua barraquinha na sua própria casa. Os desbravadores montaram sua barraca. Alguns fizeram até fogo de conselho, professor. Alguns fizeram até fogo de conselho no corredorzinho lá da casa, né? E lançamos um desafio para os desbravadores. Como nós estamos nessa questão de pandemia, muitas famílias têm nos procurado com relação ao auxílio de alimentos. E aí, em 2 dias, um clube apenas arrecadou 708 quilos. Olha só que maravilha, né? Que maravilha a questão aí do barco à vela e do barco a motor aí, né? Então, é muito importante esse trabalho do Clube de Desbravadores. Professor Fernando, fala mais um pouquinho aí, meu querido, como que surgiu a questão de abrir clubes? O senhor teve a oportunidade de abrir alguns clubes, né? Quantos clubes o senhor sabe? Quantos clubes o senhor abriu? Como é que foi essa história, minha amiga? Bom, primeiro, meu boa noite ao pastor Paulo Fernandes, que está nos acompanhando, né? E também ao pastor Silvestre, né? Que meu amigo e companheiro de longa jornada, e a sua esposa também, e o filho deles, que é meu xará, né? Bem, então, quando aquele pastor
José Siqueira trouxe essa ideia dos Estados Unidos, isso me motivou profundamente, porque era ligado às classes progressivas, aquilo que eu vinha fazendo já com muita dedicação. E morando também na Avenida Tiradentes, com quartel, e era alguma coisa que tinha uniforme, e eu sempre gostei de uniforme, tanto que acabei seguindo carreira militar do Exército. Então, isso foi uma motivação. E ele deu também um curso dos 120, que era um curso muito interessante, também falava do PTF, que era o Partido da Tua Fé, e esse Partido da Tua Fé você tinha que fazer o mais rápido possível, porque a ideia era que Jesus estava prestes a voltar. Então, a gente começou a trabalhar para fundar clubes, e quando a gente chegava, o que o Silvestre falou aconteceu várias vezes comigo. Até cheguei numa comissão de igreja, quando apresentei o projeto, o primeiro ancião disse, se isso fosse de Deus, Ellen White tinha escrito. Como ela não escreveu, isso é do diabo. Aí teve outro ancião que falou, não, mas, meus irmãos, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo nada, eles vão fazer um teste. Se der certo, tudo bem. Se não for de Deus, vai dar errado, vai parar. Né? E, com a graça de Deus, sempre deu certo. E assim, a gente foi fundando os clubes. Quantos clubes eu andei fundando? Foi a outra pergunta. Eu estava vendo aqui uma apostila, bem antiguinha, né? Mas, dos clubes que a gente andou fundando lá, né? Bom, depois do clube de Hortolândia, foi o do Capão Redondo, e o Silvestre também fundou o Capão Redondo, era Pioneiros. E do IAE, que o Silvestre fundou, era Pioneiros da Colina. Depois foi lá o clube de Americanópolis, em 67, o de Mirandópolis, o da Central Paulistana. Aí depois nós nos reunimos junto com o Silvestre na associação. Tínhamos lá o Nilson, que era lá do Capão Redondo, Nilson de Melo Abreu, e o Silvestre trabalhava ali na associação. Então, nós rachamos o estado de São Paulo em duas partes. A linha do trem para a direita era minha, e da esquerda era do Nilson, né? Que éramos os únicos assim, voluntários que conhecíamos e divulgávamos muito. Visitávamos a igreja, pregava e lançava clube. E quando eles não permitiam que pregasse, a gente lançava do mesmo jeito. Reunia a garotada, apresentava o projeto, os planos, as atividades das classes progressivas, salto e extensão e tal, corridas, especialidades, levavam isso aqui, ficavam vendo as especialidades, ficavam loucos para ganhar dela. E então, de lá para cá, aí vim fundando os da Zona Leste, com essa divisão. Passei para o Nilson, Central, Americanópolis, coisa e tal, Mirandópolis. Aí comecei a fundar para cá, Penha. Olha aqui, vou só ler para vocês terem uma Itaquera, Guaianás, Bonifácio, Prestes Maia, Cidade Líder, Robru, Engenheiro Goulart, Penha, Ponte Rasa, Assis, Alvim, Patriarca, Coimbra, Granada, Ré, São Francisco, Brás Cubas, Jundiapeba, Mogi, Biritiba, Mirim, Natal, São Miguel, Pimentas, Baia, Oliveira, Guarani, Paulistano, Ferraz, Poá, Suzano, Arujá. Eu fui até o Rio de Janeiro, até Bananal. Então, motivado pela terminação da obra e motivado também pelo que eu vi que a mais nobre obra já entregue ao homem, a gente saía fundando. Eu pegava ônibus, trem para ir fundar clube. E só em 68, trocar aqui. Fazer uma troca aqui que está caindo muito. Essa aparelhagem moderna, eu não sou adaptado com ela, né? Então, nós pegávamos ônibus, trem, até que eu consegui comprar um carro. Aí foi mais fácil visitar os clubes e depois cheguei até a comprar um Jeep.
um X15, e fiz até uma carreta para levar os clubes, às vezes, para passear. Não é? Então, a nossa motivação ela permanece até hoje, no sentido que, sem desbravadores, a igreja estava bem mais para trás. Se nós olharmos os alvos de batismo, 70% dos alvos são alcançados por desbravadores. Trabalho direto dos diretores e da comissão de igreja que apoia o trabalho. As igrejas que não têm clube, os alvos de batismo são muito baixos. Respondi a pergunta? Respondida. Eu até não consegui nem contar aqui. Ô, Wilson, Sim, pastor. eu concordo e assino embaixo aí o que o Fernando Guimarães falou. Toda foto de batismo que a gente olha, batismo lá de domingo à noite da igreja, tem 7 pessoas lá. Pode notar, tem 3, 4 desbravador, 1 aventureiro. Aí você vê a foto do batismo lá sábado à tarde, 12 pessoas. 5, 6 são desbravadores ou mais. Então, realmente, toda a foto de batismo tem desbravador. Fernando, eu fico emocionado de ouvir as suas histórias. Quando você ajudou a fundar os ceifeiros, depois o Clube da Penha, depois o Clube de Jacareí da Maria. E, rapaz, a gente fica emocionado. Em nome da União Central, nosso muito obrigado a você e ao pastor Zé Silvestre. Olha, a minha maior emoção talvez seja, além de ver tantas crianças que crescem e se tornam pessoas de bem na sociedade, eu tenho no rol da história nossa aqui 36 pastores que saíram do clube nosso aqui. Clube do Belém, Clube da Penha, Clube daqui. Não é? 36 pastores que saíram. Isso é um motivo de muito orgulho. Você falou de Jacareí mesmo. Jacareí eu passei 3 meses indo lá, porque o pastor de lá era contra. Ele quis nos expulsar da sala. Era a sala pastoral, a única que podia, estava vaga, era uma sala de 3 por 5, não mais que isso. Reunido ali a Maria Lúcia, o Daltro, o Paulão, o Joãozinho, e ali a gente já dividiu as responsabilidades, quem ia ficar com quem, e aí fomos dando cada sábado e cada domingo uma aula para eles, né? E tinha muito potencial, a igreja tinha muitas crianças. E a Maria também tinha uma fazenda na época, depois virou sítio, mas era uma fazenda, em que ela cedeu para os treinamentos práticos. Isso ajuda muito quando você tem uma pessoa que tem condições e gosta. A Maria gostava. Então, o sucesso do clube está sempre quando um diretor entende que aquela obra não é dele, que aquela obra é de Deus, e ele foi o escolhido por Deus para salvar naquela localidade. Quando o diretor entende isso, o clube é sucesso. Quando ele pensa que ele só tem que dar especialidade de classe progressiva, ele fica 1 ano e já fica cansado. O verdadeiro líder, ele olha para as crianças no início do ano e pensa assim, quantas almas eu vou ganhar quantas estrelas eu vou ganhar para minha coroa? Se ele pensar assim, a liderança dele vai ser por muitos anos, porque as bênçãos são dadas por Deus, porque ele está fazendo o trabalho escolhido por Deus. A mais nobre obra já entregue ao homem, o mais distinto trabalho, livre educação também. É verdade, professor. Eu sempre costumo falar, por onde eu passo, que fazer especialidade é legal, fazer as classes também é muito legal, mas o nosso maior objetivo, o maior objetivo do Clube dos Desbravadores é salvar do pecado e guiar no serviço. Essa é a grande missão do clube, né? Salvar as crianças. Pastor José Silvestre, fala um pouquinho da sua trajetória, pastor. Quando foi que o senhor terminou a faculdade de teologia? Como que o senhor engajou aí no Clube dos Desbravadores, nesse ministério? Como que foi a sua atuação como departamental de desbravadores? Fala um pouquinho para a gente, meu querido. O som está ruim, eu quase não estou ouvindo.
hoje eu diria, se a igreja tomar um voto, uma posição de acabar com os clubes de desbravadores, abalaria a estrutura da igreja. Hoje não tem como. Quase que a maioria da liderança, dos líderes, dos pastores, passaram pelo clube. E eu louvo a Deus pelo tudo que aconteceu. Toda aquela luta, aquele problema desapareceu. Hoje nós estamos vivendo uma nova era. É difícil uma igreja que não tem um clube. E eu sempre tenho dito que o item número 1 da cartilha dos desbravadores é a formação do caráter. E a formação do caráter é o conjunto de hábitos. O programa que o clube tem, baseado nas classes, nas especialidades, no programa, muda tudo. É outra pessoa. Em casa, na igreja, na escola, na sociedade. Eu me lembro que num Campuri nós estávamos com 1.200 desbravadores. E foi difícil para conseguir o local. Foi lá no Semucã, em Cotia. Quando terminou o Campuri, o secretário de turismo da Prefeitura de São Paulo nos chamou e queria saber qual era o segredo. Ele disse assim, que naquele local, com 300 jovens, nem com a presença da polícia não consegue manter a ordem. Como que vocês conseguiram 1.200 adolescentes sem nenhum problema? É difícil de entender. Mas a gente percebe que é uma mudança completa. Vale a pena ter um clube de desbravador na igreja. É o maior investimento que nós temos em nossa igreja. E eu digo mais, que não existe no mundo, nenhuma organização que tenha um programa tão bem estruturado como o Clube de Desbravadores. Você não conhece ninguém que tenha, através das classes, o programa das especialidades. Não existe nenhuma organização no mundo que tenha um programa como esse. E nós devemos louvar a Deus por tudo que a igreja tem. Não existe ninguém que trabalha tanto pelos juvenis, pelos adolescentes e pelos jovens, pelo que tem feito e continua fazendo. Pastor, o senhor pode falar para a gente sobre a sua trajetória no departamento? Como foi que o senhor se tornou no departamental dos desbravadores? Em que ano o senhor formou como pastor? Como que foi essa questão, sua história dentro do ministério? Olha, foi um desafio. Em 1972, eu fui chamado para trabalhar com os desbravadores na Associação Paulista. Naquele tempo era o estado todinho. Eu já vinha trabalhando desde 69, 70, 71, voluntariamente. Eu trabalhava para a prefeitura, então, o tempo vago, eu trabalhava. 72, o presidente deu uma missão. Você agora tem que formar clube em todas as igrejas. Aí eu tenho que trabalhar de sábado a sábado. Mas, graças a Deus, todos os problemas desapareceram, os clubes foram crescendo. O Fernando foi um grande companheiro. A gente trabalhou junto quando ele ainda era solteiro. Então, conheci bem a família dele e foi uma bênção. Tivemos grandes líderes, alguns já estão descansando, né? E alguns continuam ainda. Os regionais têm feito um trabalho maravilhoso. E também os cursos, a gente tem cursos sempre de formação, cursos para capitães, conselheiros, instrutores. E aí foi aumentando. E a participação dos desbravadores na igreja é muito importante. No Dia do Desbravador, ajudando também durante a semana, nas campanhas. Tivemos uma campanha quando a Globo imprimiu 1 milhão de panfletos. Em 84 em 74, tivemos um surto de meningite em São Paulo.
E durante uma semana, os desbravadores distribuíram 1 milhão de panfletos. Depois teve uma campanha do diabetes. Vários postos montados para atender as pessoas. Em 1 minuto, ela já sabia se estava ou não com problema de diabetes. E outras campanhas, os desbravadores ajudaram muito nos trabalhos comunitários, trabalhos sociais. Isso ajudou muito a projeção do clube em público. E nos desfiles, aquela faixa Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é evangelismo de primeira grandeza. São milhares de pessoas que estão vendo. O pessoal está preocupado em ver, mais ver do que ouvir. A atividade dos clubes, a educação, o respeito, o crescimento. Olha, é maravilhoso. E esperamos que os clubes continuem firmes. Logo, essa pandemia vai acabar. Já são, acho que 15 domingos sem reunião presencial. Isso está trazendo uma preocupação muito grande. As igrejas fechadas, mas quando voltar, vai voltar com mais ânimo ainda. Que Deus possa abençoar os desbravadores. Ô, pastor, me fala para a gente um pouquinho qual foi o seu maior desafio do ministério. Olha, teve vários desafios, mas um desafio que um dos presidentes pediu é para erradicar a apostasia. Ele pediu que fizéssemos um trabalho para acabar com a apostasia. E, graças a Deus, no levantamento, a gente percebeu que os juvenis que passam pelo clube, a maioria permanece na igreja. E a gente poderia acabar com a apostasia. Porque, veja bem, o Ministério Jovem, se ele passar pelo Clube dos Aventureiros, de 6 a 9 anos, tudo aquilo que ele aprende nas classes, naquelas especialidades, depois o Clube dos Desbravadores, de 10 a 15 anos, tudo aquilo que eles aprendem, dificilmente ele sai da igreja. Se ele sai, ele volta, porque ele tem uma estrutura, um conhecimento, uma formação, que não tem mais jeito, ele não consegue mais conviver fora do clube. Então, o clube, a diretoria, ou melhor, a igreja tem que escolher bons diretores, pessoas bem formadas, pessoas que amam o trabalho e que dedica, porque o clube, os diretores do clube, eles têm que gastar uma parcela do tempo, ele tem que dedicar, tem que amar, tem que gostar. Aí, então, o apoio dos pais, porque, veja bem, todos os pais querem ver o bem dos seus filhos. E eles notam a diferença em casa, o comportamento, isso é muito bom. E protegê-los contra a onda maléfica que o nosso planeta enfrenta. Muito bem, pastor. E agora, o professor, o senhor percorreu aí muito, né, montando clubes, formando clubes gravadores, e aí o senhor começou a fabricar material. Como é que foi essa história de fabricação de material? Como é que surgiu o Bazar? Ok. Antes eu vou complementar do que o Silvestre falou, que ele falou de 76, do Campuri, do Semucam, foi no ano de 76. Mas em 69, nós tínhamos uma irmã lá na Igreja do Brás que tinha uma fazenda chamada Maria Contini. E lá foi fechado um trem só para desbravadores para o primeiro. 69, acampamento, acho que estava Rodolfo Gorski, Zé Maria, Silvestre deve lembrar, que nós fizemos em Pirassununga. Saímos aqui de São Paulo de trem da Estação da Luz. O trem inteiro era só de desbravadores, né? Em Pirassununga. 69. Agora, com referência à pergunta, eu quero lembrar aos diretores, antes de responder a pergunta,
que você, ao longo da vida, tem benefícios. Hoje mesmo eu tive um benefício. Estava passando com a esposa na rua, chamando ali um desbravador de 35 anos atrás. Olha, eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, graças ao clube. E lá na Assembleia do Rio, de Angra dos Reis, na minha igreja, eu prego sobre o sábado, porque eu aprendi no clube. E agora ele veio falar comigo que ele tem assistido a Novo Tempo e que ele quer ver se consegue fazer o seminário adventista. Bom, isso só as alegrias você vai tendo na vida. Mas respondendo então à pergunta, né? Como é que surgiu o Bazar dos Bravadores? Ia haver um evento promovido no campo de piquenique do Iaí, chamado a Feira dos Bravadores, onde eram apresentados todos os trabalhos manuais feitos naquele ano, um quadro móvel, como esse que você está vendo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver perto aqui. Está vendo bem, ó? O quadro móvel aqui, o tema desse quadro móvel é petróleo. Aqui do centro jorrava petróleo, olha. Jorrava petróleo, né? Você está me vendo aí na ponta esquerda. Ok. Então, foi nessa feira que eu resolvi pegar o meu uniforme e bordá-lo inteirinho. E fui para a feira com o meu uniforme totalmente bordado. Porque até então, vinha até dos Estados Unidos umas napas pintadas, uma espécie de plástico. E era isso que nós usávamos. E depois começou a fabricação aqui no Brasil também. Mas quando você lavava o uniforme, a cor saía. Então, naquele evento, eu fiz só para mim, porque eu gostava do uniforme impecável. E quando eu cheguei no evento, eu fui cercado por todos os diretores de passar todos queriam a mesma coisa. Como? Cortou a voz? Eu disse que as napas tinham aquele problema de passar ferro, e ele passava... Exatamente. E dava problema no clima, né? Exatamente. Então, eu fiz o meu todo bordado. Quando eu cheguei no campo de piquenique, nessa feira, era Zé Maria, que estava até promovendo lá, junto com o campo local, né? Todos os diretores ali me cercaram e queriam igual. E aí eu comecei a fazer as encomendas. E isso era feito numa maquininha de joelho por uma bordadeira japonesa. E ela chegou um momento que ela não dava conta de produzir tanto material. Foi quando eu comecei, então, a pedir que mais pessoas fizessem, mas as pessoas não estavam muito interessadas em fazer num preço justo, queriam muito dinheiro. Foi que eu resolvi comprar umas máquinas de bordar, aprender como era o sistema e comecei a ensinar e trazer gente para bordar. Aqui, isso era o uniforme de campo da época, né? Aliás, eu tenho, numa outra oportunidade, eu vou mostrar a coleção dos meus uniformes. Esse aqui, não sei se dá para ver, os primeiros bordados aqui, ó, ok? Aqui está os primeiros bordados. Ok? Muito bem. Então, primeiro eu comprei, tinha um coreano que estava indo embora para a Coreia, tinha 6 máquinas, eu arrematei as 6 máquinas dele lá do Bom Retiro, trouxe para cá, fui para a cidade do interior aí que só trabalha com bordado, chamado Ibitinga, e trouxemos de lá bordadores, bordadeiras, e aqui ensinamos o nosso sistema, que é diferente do sistema deles. E após, então, aqui chegamos a ter 25 máquinas trabalhando em 2 períodos. Teve momentos que eu só fui dormir na sexta-feira. Trabalhava de dia e de noite, para que a coisa acontecesse. E isso já quando eu tinha largado outras profissões que tínhamos. Né? Então, a coisa foi crescendo e no ano de 82,
eu vendi 2 carros. Eu tinha uma oficina de fazer cabine dupla, F1000 e D20, Pampa, cortava a tampinha traseira ali, né? Da janela traseira, fazer cabine dupla. Vendi as 2, isso foi no ano de 77, que eu vendi as 2, e com o dinheiro das 2, fui para a cidade de Goiânia e trouxe uma máquina de uma cabeça que custou, você tem uma ideia, as 2 cabines duplas eu consegui 19 mil. E comprei uma máquina por 16.800. Né? Custava muito dinheiro daquele tempo. Foi 70 e pouco. E essa máquina, quando ela... Essa aqui já foi o primeiro bordado com ela já. Campori. Isso aqui é o segundo Campori da UCB. Aqui está. Bordado nessa máquina aí. Ó. Depois dessa máquina, aqui já temos o Campori da divisão também, bordado já nessa máquina. Né? Depois dessa máquina, nós compramos em 83 da Tajima uma de 2 cabeças, em 84 mais outra de 2. Depois da máquina chamada Barodan, com 12 cabeças, uma, depois de uns 2, 3 anos, mais outra. E até que no ano de 2019, eu consegui com um amigo meu uma importação direta da China. E 2011, acho que foi 2011, se não me falha a memória, uma importação direta, eu trouxe 4 máquinas de última geração, cada máquina com 12 cabeças e cada cabeça 12 agulhas. É a máquina mais moderna, trabalha só com pendrive e de velocidade a mais veloz que existe. Então, hoje, dessas máquinas, fora aquelas 3 que eu já citei, temos mais 8 dessas gigantes aí, trabalhando hoje praticamente exclusivamente para desbravadores. Então, esse é o meu ministério para ajudar a ganhar almas. Fazer bordado. Muito bem. Fugiu mais. Ele não está falando nada. Muito bem, professor. Que bacana, né? Pena que a gente não tem tanto tempo, né, professor, né, pastor, para poder ouvir belas histórias. Pena que nós não temos tanto tempo para a gente ouvir belas histórias como essas, né? São histórias que ficam marcadas, né, na nossa memória e histórias que os gravadores precisam conhecer, né? Todas essas histórias, como o senhor contou, o pastor José Silvestre, mas infelizmente o nosso tempo não é possível a gente ouvir mais histórias, né? Poderíamos fazer uma série só com vocês dois, né? Poderíamos uma série imensa só com a história de vocês. Muito bacana o que vocês fizeram e fazem pelo Clube de Desbravadores, né? Se o Clube de Desbravadores aqui no estado de São Paulo, no Brasil, enfim, em diversas localidades, né, graças também à mãozinha de vocês dois aí também, né? Agora, eu gostaria de encerrar, eu não queria encerrar, na verdade, mas nós precisamos encerrar. E para encerrar, eu gostaria que o pastor José Silvestre deixasse aí uma mensagem para os desbravadores, para os diretores. Pastor José Silvestre, qual a mensagem que o senhor deixa aí para os nossos diretores, para os nossos desbravadores? Eu não entendi bem a pergunta, mas eu tenho uma coisa a dizer. No começo, alguns membros da igreja questionavam. Nós não encontramos na Bíblia, nem nos livros da Sorowite, nada orientando a formação de um clube de desbravadores na igreja. Bom, tudo é falta de entendimento, porque no tempo da Sorowite não tinha clube de desbravadores, mas se você ler com muita atenção os livros sobre educação, conselhos aos professores, pais e estudantes, o lar adventista e a orientação da criança, você vai notar
que mesmo no livro Mensagem aos Jovens, ela faz menção que nós deveríamos ter um programa para os adolescentes, para os jovens, preocupar com as crianças, principalmente lá o livro Orientação da Criança. Então, uma pessoa lendo com cuidado, ele vai notar que alguma coisa era necessário. E a igreja, com muita sabedoria, orientação divina, ela formou o Clube dos Desbravadores. É um programa hoje mundial e tem trazido uma grande bênção para a igreja. Então, nós podemos ter toda a certeza que o clube ele foi criado com orientação divina. Orientação divina. E hoje, todos os líderes, os pastores que trabalham nesse ministério estão fazendo um trabalho maravilhoso, um investimento para o futuro. O Clube dos Desbravadores é uma associação que olha para o futuro, mas no presente é uma igreja atuante, tem gerado muito batismo, tem ajudado bastante. É uma cunha que ajuda e que abre o evangelismo. Vale a pena ter um clube de desbravadores na igreja. Não é despesa, é investimento. Investimento. Muito bem, pastor. Muito obrigado por sua participação. E eu agradeço também a participação do professor Fernando Guimarães, né? Pastor Paulo, muito obrigado. Eu queria dar uma saudação aqui, Maranata, para uma pessoa que foi especial para mim. Eu acho que ela não sabe o tanto que foi especial, mas foi a Nilza Guimarães. A Nilza, ela foi por muitos anos secretária do Ministério, né, lá na Bahia, no estado da Bahia. E eu ficava assim, muito ansioso, pastor Paulo, quando ela mandava as cartinhas para o clube. Na época não tinha internet, né? Então, eram as cartinhas, e eu ficava olhando, será que Nilza mandou uma cartinha? Né? E aí a gente ficava ali ansioso por uma cartinha da nossa querida Nilza. Muito obrigado pela sua participação, Nilza. A gente vai ter uma live aí com o pastor Alcione, com a Nilza, lá do pessoal do Nordeste, lá da ULB. Então, eu agradeço a todos, né? Agradeço a todos pela participação. Eu gostaria, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Se alguém tiver alguma pergunta. Ô Wilson, eu queria dizer uma coisa aí sobre os nossos decanos aí, os nossos histórias vivas, que é o Fernando, o professor Zé Silvestre, também Joanil e outros tantos aí que ajudaram muito. Dinossauro. Os dinossauros. São os dinossauros. São os dinossauros. Eu estou há 31 anos nessa área e quando eu entrei, menino, garoto, eles já estavam há muito tempo nessa estrada. Então, todos nós somos alunos deles. Eu queria dizer para o Fernando, a Fátima, cada vez que a gente vai na casa deles, eles nos atendem com muito carinho. O Fernando nos leva lá na fábrica para ver as máquinas. A Fátima nos dá um suquinho gelado de uva. Uma família maravilhosa. Pastor Zé Silvestre, esses dias conversando com ele num acampamento, aí ele falou que ele anda acho que 10 quilômetros por dia, não sei se vocês sabiam. Ele tem a experiência que ele tem, ele anda em torno de 10 quilômetros por dia. Parabéns, pastor José Silvestre, pela disposição. Então, o que eu tinha para dizer, Wilson Portela, é isso aí, a gente ama essas pessoas e são pessoas que quando estavam na ativa, no caso do pastor José Silvestre, ele servia e hoje também na jubilação continua com o mesmo carinho e amor. O Fernando não é assalariado, é um voluntário, mas serve com amor, com a família. E da nossa parte, a gente só tem a agradecê-los. E agradecer pessoas como você também, Wilson, que são pessoas voluntárias e fazem esse ministério caminhar. Obrigado. Muito bem, pastor. Vamos encerrar, né? Vamos ter que encerrar. O senhor pode dirigir essa oração para a gente, pastor Paulo? Ok, vamos orar então. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse bate-papo de hoje à noite. Hoje foi com duas pessoas que fazem parte da história dos bravadores do nosso país.
outros já foram entrevistados e muitos outros serão nesta série de 10 programas, A História Contando História. Muito obrigado a todos que participaram hoje e aos muitos esbravadores que vão assistir através das plataformas. Que possa servir de incentivo a eles. Senhor, que nós possamos ir até a última igreja, o último município, o último grupo, implantando clubes, e os clubes trazendo os meninos trazendo os pais. E que o Senhor volte muito em breve. Assim como o Maranata, os 4 As. Um deles é apressar. Que nós possamos apressar realmente a sua volta. Pedimos por Jesus. Amém. Amém.